Numa pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma casa conhecida como a Casa dos Espelhos. Era uma antiga mansão vitoriana, cercada por lendas e histórias que faziam com que poucos se aventurassem perto dela, especialmente à noite. Diziam que a casa estava amaldiçoada e que quem entrasse lá jamais sairia o mesmo. Ana, uma jovem fotógrafa, era conhecida por sua paixão em explorar lugares abandonados e capturar a beleza sombria do abandono. Quando ouviu falar da Casa dos Espelhos, soube imediatamente que precisava visitá-la. Ignorando os avisos dos moradores locais, ela arrumou sua câmera e decidiu passar uma noite dentro da casa, capturando o que muitos consideravam ser o puro terror. A casa ficava no fim de uma estrada cercada por árvores mortas, suas janelas quebradas e sua estrutura decrépita se erguendo contra o céu escuro. Quando Ana chegou, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas atribuiu isso à excitação de estar em um lugar tão lendário. Ela forçou a porta da frente, que abriu com um rangido alto, revelando um grande salão coberto de poeira e teias de aranha. A primeira coisa que Ana notou foram muitos espelhos no local, que estavam por toda parte, de diferentes formas e tamanhos, cobrindo paredes, o teto e até mesmo o chão em alguns locais da casa. Cada espelho parecia estar posicionado de maneira a capturar todos os ângulos, criando um labirinto incrível e assustador de reflexos. Enquanto caminhava, Ana sentia que os espelhos pareciam segui-la, como se os reflexos tivessem vida própria. Ela começou a tirar fotos, fascinada pela maneira como a luz da lua se refletia nos espelhos, criando padrões estranhos e perturbadores. No entanto, à medida em que avançava para o interior da casa, começou a perceber algo estranho. Em algumas das fotos havia sombras que não deveriam estar lá, formas humanas que não faziam parte do contexto daquele local. Intrigada e muito assustada, Ana continuou explorando. Subiu as escadas para o segundo andar, onde encontrou um longo corredor coberto de espelhos. À medida em que avançava, os espelhos pareciam distorcer sua imagem, alongando-a, torcendo-a de formas impossíveis e inacreditáveis que ela jamais havia visto. Ana sentia uma leve vertigem, mas não conseguia parar de olhar para os reflexos. Em cada espelho, sua imagem parecida mais distorcida e menos humana. Era muito assustador. No final do corredor, havia uma porta pesada, decorada com entalhes intrincados que pareciam se mover à luz das velas que Ana havia trazido. Ela abriu a porta e entrou em um quarto muito escuro, onde a única mobília era um grande espelho de corpo inteiro posicionado no centro daquele local. O espelho era muito diferente dos outros. Sua moldura era de um ouro envelhecido e a superfície refletia a sala inteira. Ana ficou hipnotizada pelo grande espelho. Havia algo de estranho no seu reflexo, como se não tivesse exatamente sincronizado com seus movimentos. Com uma mistura de fascinação e medo, ela se aproximou, observando cada detalhe da moldura ornamentada e o brilho incomum da superfície. Quando estava a apenas alguns passos do espelho, Ana viu seu reflexo sorrir. Não era um sorriso amigável, mas algo cruel, distorcido,
como se o reflexo soubesse de algo que ela não sabia. Assustada, ela deu um passo para trás, mas o reflexo permaneceu imóvel, ainda sorrindo, os olhos seguindo-a de maneira perturbadora. Antes que ela pudesse reagir, a porta atrás dela se fechou com um estrondo e a sala mergulhou em uma terrível escuridão. O único ponto de luz vinha apenas daquele espelho, que agora pulsava com uma luz suave. Ana tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela estava paralisada, muito medo, incapaz de desviar o olhar do seu reflexo que lentamente começava a se mover independentemente dos seus próprios movimentos. O reflexo levantou uma mão acenando como se estivesse a convidando para se aproximar. Desesperada para escapar, Ana tentou se virar e correr, mas seus pés não se moviam. Era como se o espelho estivesse prendido sua vontade, atraindo-a cada vez mais para perto. Lentamente, sem poder resistir, Ana se viu andando na direção do espelho, os olhos fixos na figura distorcida que agora a encarava com um olhar triunfante. Antes de continuar, eu vou te convidando para que você não perca nenhum dos vídeos do nosso canal. Inscreva-se no canal, deixe like nesse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não for um apoiador do nosso canal, abaixo na descrição eu vou te deixar uma explicação de como você pode ser e apoiar o nosso canal. Você pode apoiar quantas vezes assim o desejar. O reflexo levantou uma mão, acenando como se estivesse a convidando para se aproximar. Desesperada para escapar, Ana tentou se virar e correr, mas seus pés não se moviam. Era como se o espelho tivesse prendido sua vontade, atraindo-a cada vez mais para perto. Lentamente e sem poder resistir, Ana se viu andando na direção do espelho, os olhos fixos na figura distorcida que agora encarava com um olhar triunfante de vitória. Quando finalmente ficou cara a cara com o reflexo, Ana sentiu uma força invisível empurrá-la para frente. Sua mão tocou a superfície fria e lisa do espelho e instantaneamente o reflexo a puxou para dentro com uma força incrível. A última coisa que ela viu foi seu próprio rosto refletido em um sorriso macabro enquanto era arrastada para dentro do espelho. A sala ficou em silêncio. O espelho agora estava perfeitamente normal, exceto por um detalhe. O reflexo de Ana não estava mais lá. Em vez disso, o espelho mostrava apenas o quarto vazio. A porta se abriu sozinha e o vento soprou suavemente pela sala, apagando a vela. Meses se passaram e a Casa dos Espelhos continuou a ser evitada pelos moradores locais. No entanto, uma nova lenda começou a circular entre eles. Dizem que se alguém se aproximasse do grande espelho na mansão, poderia ver o reflexo de uma jovem presa do outro lado, batendo desesperadamente no vidro, tentando encontrar uma saída. Mas, para aqueles que a viam, infelizmente, era tarde demais para escapar. Ninguém sabia o que realmente havia acontecido com Ana, mas as poucas pessoas que ousaram entrar na casa juravam ouvir sussurros vindo daquele espelho, chamando por seus nomes, convidando-os a se aproximarem. E assim, a lenda da Casa dos Espelhos continuou, uma maldição que esperava por sua próxima vítima, alguém
curioso o suficiente para desafiar o desconhecido e enfrentar o que ele lhe preparava.